Este programa tem o apoio de Cupra, Performance Hybrid Plug-in. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque é que Pedro Nuno Santos está a ser investigado pela Justiça no caso da indemnização Alexandra Reis na TAP? Este processo não correu bem e há responsáveis políticos. E esses responsáveis políticos logo sou eu, que sou o que era Ministro das Infraestruturas e da Habitação. De alguma forma, o que aconteceu sobre a nossa égide e, portanto, nós somos responsáveis. E foi por isso que nós nos demitimos. O tema foi ganhando dimensão, claramente havia uma rejeição muito grande sobre aquela indemnização. O nosso Ministério tinha estado de uma ou de outra forma envolvido nela, a Secretária de Estado do Tesouro é demitida e no dia seguinte nós achamos, temos que assumir responsabilidades também e temos que nos demitir. Estas são declarações prestadas por Pedro Nuno Santos na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP em junho de 2023. O ex-ministro das Infraestruturas admitia que nem tudo tinha corrido bem no processo da indemnização Alexandra Reis e explicava o envolvimento do Ministério na polémica. Agora, Pedro Nuno Santos, assim como o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, estão a ser investigados no âmbito de um inquérito à indemnização de 500 mil € à ex-administradora da companhia aérea. Vamos conversar com o Luís Rosa, redator principal do Observador e que acompanha de perto os temas da Justiça. Eu sou o Luís Soares e esta é a história do dia de quarta-feira, 24 de setembro. Bem-vindo, Luís Rosa. Olá, Luís. É um prazer reencontrar-te noutro espaço. Aqui agora na história do dia. Mas para falar de justiça, Luís, parecia que este caso da indemnização estava fechado. Já não ouvimos falar dele há algum tempo, mas aparece agora esta investigação por parte da Polícia Judiciária. Como é que surge este processo denominado check-in? Bem, esta é uma investigação da Polícia Judiciária, sendo que o inquérito foi aberto no Diabo de Lisboa em janeiro de 2023 ou dezembro de 2022. Isso não está ainda totalmente clarificado, mas o que é certo é que foi aberto praticamente de pouco tempo depois do Jornal Correio da Manhã ter noticiado que Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, tinha recebido uma indemnização de 500 mil €. Isto em dezembro de 2022. Ora, a revelação do pagamento dessa indemnização levou Fernando Medina a demitir Alexandra Reis como sua secretária de Estado do Tesouro. Porquê? Porque Alexandra Reis recebeu essa indemnização enquanto administradora da TAP, mas depois foi para o governo, exatamente, que era secretário de Estado do Tesouro de Fernando Medina. Fernando Medina demitiu-a na sequência desta notícia. Portanto, respondendo à tua pergunta, este inquérito surge devido ao escrutínio jornalístico que a Comunicação Social fez à indemnização paga a Alexandra Reis. E o que é que está exatamente aqui em causa nesta investigação, Luís? Bem, em causa estão suspeitas da prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevida de vantagem, participação económica, negócio e abuso de poder. São vários crimes. São vários crimes. Crimes económicos. Exatamente. Crimes económico-financeiros. Uns crimes de funcionário ou de pessoas que possam ser equiparadas a funcionário, como titulares de cargos políticos, por exemplo. O crime de abuso de poder ou de participação económica e negócio são dois crimes que são crimes de funcionário, mas também crimes como administração danosa, que o crime de administração danosa só pode ser imputado a circunstâncias muito específicas e também de empresas muito específicas, empresas públicas muito específicas. A TAP é claramente uma delas. Ora, o centro da investigação é todo o processo que levou ao pagamento de indemnização de 500 mil € a Alexandra Reis. E aqui o observador sabe, e foi isso que escreveu em primeira mão, que a autorização política que terá sido dada por Pedro Nuno Santos, enquanto Ministro das Infraestruturas, e Hugo Mendes, Secretário de Estado das Infraestruturas, à Presidente da TAP, Cristina Urmier-Weidner. Exatamente. Essa autorização política que foi dada à Presidente da TAP para pagar a indemnização de 500 mil € a Alexandra Reis, essa é uma das linhas centrais e relevantes deste inquérito. Luís, o que é que as autoridades procuraram exatamente nas buscas à TAP? Também houve buscas num escritório de advogados e, se não estou em erro, também na Secretaria-Geral do Governo, é assim? Exatamente. Começando por o último caso da Secretaria-Geral do Governo, o observador sabe que foi solicitado
não através de uma busca, mas sim por ofício, ou seja, o Ministério Público, certamente com a autorização do Juiz de Instrução Criminal, solicitou à Secretaria-Geral do Governo o acesso a e-mails, a comunicações eletrónicas de Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e dos respectivos chefes de gabinete, que tivessem a ver, comunicações eletrónicas essas tivessem a ver com este assunto. A indemnização paga a Alexandre Reis. Aí, nesse caso, não estamos a falar exatamente numa busca. Não estamos a falar de uma busca, estamos a falar de uma solicitação, de um pedido de cooperação do Ministério Público com a autorização judicial, repito, ao Governo para que desse acesso a essas comunicações eletrónicas. A Secretaria-Geral do Governo certamente que vai dar seguimento a esse pedido e vai cooperar, certamente. Há aqui uma questão por menor também que é importante, não nos podemos esquecer, isso foi conhecido. O problema deste caso é que não é um problema, mas uma característica deste caso é que há muitos factos conhecidos do conhecimento público. Houve uma comissão parlamentar de inquérito, houve muito escrutínio jornalístico e, portanto, sabemos que Pedro Nuno Santos, por exemplo, autorizou aqueles 500 mil euros por WhatsApp, um WhatsApp trocado com Hugo Mendes, com o seu secretário de Estado. Portanto, essas comunicações não estão abrangidas por este pedido, mas certamente que a Judiciária vai tentar aceder a esse pedido de outra forma. Em relação a outras buscas, houve buscas no escritório de advogados da SRS Legal. A SRS Legal era o escritório que trabalhava com TAP e que aconselhou a Presidente da TAP a pagar aquela indemnização. O advogado César Sá Esteves foi o representante da SRS Legal nessa colaboração com a TAP, e depois também houve buscas a duas empresas do grupo TAP. Luís, já vamos perceber melhor porque é que Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes aparecem nesta investigação. É depois de uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa. Luís, como dizíamos há pouco, houve uma comissão parlamentar de inquérito que concluiu pela ilegalidade do pagamento desta indemnização porque violou as regras aplicáveis aos gestores públicos. Já a Inspeção-Geral das Finanças ilibou os responsáveis políticos que autorizaram o pagamento. Aquilo que te pergunto é, Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes estão a ser investigados? São suspeitos? O que é que sabes em relação a isto exatamente? Bem, a informação que nós temos é que a decisão política, ou seja, a autorização política de autorizar o pagamento da indemnização de 500 mil euros a Alexandre Reis, essa decisão está a ser escrutinada judicialmente, ou seja, está a ser escrutinada pelo Ministério Público e com a investigação criminal a decorrer nas mãos da Polícia Judiciária. Isso é um facto, nós temos isso devidamente confirmado. Aliás, essa autorização política foi sempre uma das grandes razões da polémica de todo este caso. É importante dizer que na inspeção, a investigação que a Inspeção-Geral de Finanças fez, obviamente a Inspeção-Geral de Finanças não faz investigações criminais. Certo. A Inspeção-Geral de Finanças faz investigações que têm como objetivo escrutinar eventuais responsabilidades financeiras. E foi nesse âmbito das responsabilidades financeiras que os responsáveis políticos foram, entre aspas, ilibados pela IGF. Mas a IGF decretou, e no seu relatório isso é claro, que o acordo de rescisão feito com Alexandre Reis violou o Estatuto de Gestor Público e violou o regime jurídico do setor empresarial do Estado. Ora, é esta alegada violação, que foi, se tu quiseres, constatada pela IGF, que também está na origem e está na base da investigação criminal e das várias linhas de investigação que a Polícia Judiciária está a seguir. E uma delas, repito, é o escrutínio da decisão, da autorização política para o pagamento dos 500 mil euros. Nós não dissemos que, não escrevemos, o observador não escreveu que Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes são suspeitos. Nós escrevemos, mas existe uma investigação que nós paira escrevemos sobre que eles. existe uma investigação e que a autorização que Hugo Mendes e que Pedro Nuno Santos deram para o pagamento desta indemnização está a ser escrutinada pela Polícia Judiciária. Nesse sentido, estão a ser investigados, e acrescento também que Barbosa de Araújo, que era a chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos, e Teresa Lacerda Brandão, a chefe de gabinete de Hugo Mendes, também estão a ser investigadas neste processo. E consegues perceber porque é que surgem agora estas buscas? Não te consigo responder a essa pergunta, não tenho informação concreta que me permita dizer porquê agora. Agora, podemos dizer que isso foi informação que foi prestada ao longo de todos os contactos que fiz para que escrevermos esta notícia, para preparar este podcast, que, por exemplo, o inquérito foi aberto, isso foi confirmado pela Procuradoria-Geral da República, então foi logo aberto no momento dos acontecimentos, se tu quiseres. Nessa altura, em dezembro de 2022, foi a data que me deram, houve logo um pedido do Ministério Público à administração da TAP para pedir o acesso à documentação relacionada com esse processo.
e depois não houve aqui, que se saiba, nenhuma diligência visível. É importante esta questão, visível. Nós muitas vezes, quando vamos consultar os inquéritos criminais, é que descobrimos que houve muitas outras diligências que nós não sabíamos. Mais para trás. Portanto, neste momento, as diligências visíveis, nós não sabemos que houve. Sabemos que houve esta busca, estas 3 buscas ontem. E deixa-me perguntar também outra coisa. Falámos aqui há pouco também da Comissão Parlamentar de Inquérito, que concluiu, como dizíamos, que pela ilegalidade do pagamento desta indemnização, até que ponto é que as conclusões de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, desta ou, enfim, de forma abstrata também, podem ter relação com o processo judicial e sabemos que, enfim, há peculiaridades e particularidades de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no funcionamento também nestas questões? Vou-te responder de 2 formas. Primeiro, duvido muito que as conclusões da CPI possam ser muito relevantes em termos penais. Porquê? Porque são sempre apuramentos políticos e logo pode haver aqui um interesse político, nomeadamente da oposição, e portanto não é uma opinião ou uma visão propriamente imparcial ou objetiva. Agora, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e a investigação que a IGF fez, e que foi um relatório foi público, foi muito escrutinado também, esse sim é matéria probatória, que pode ser muito interessante para a investigação. Pelas informações que eu tenho, a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a dar atenção a este relatório da IGF, a Polícia Judiciária está a dar muita atenção a este relatório da IGF e não nos podemos esquecer que os próprios inspectores da IGF podem ser até chamados como peritos a este processo para aferirem determinadas situações enquanto peritos. Portanto, a visão da IGF, sim, é importante. É mais importante. O que é que a Comissão Parlamentar de Inquérito é importante para uma investigação criminal? Não é nesta como em todas as outras. Em qualquer uma, sim. Em qualquer uma. É que foram feitos muitos depoimentos. Ou seja... Esses depoimentos podem ter validade numa investigação criminal? Não é terem validade. Podem servir ao Ministério Público. Primeiro, consultar estes depoimentos, constatar o que é que as pessoas disseram e depois, quando essas mesmas pessoas, com o estatuto arguido ou com o estatuto de testemunha, são chamadas ao inquérito, podem ser confrontadas, mas o senhor disse isto no Parlamento. E, portanto, para tentar perceber qual é a verdade material da questão e também para avaliar a credibilidade do que as pessoas vão dizendo. Portanto, nesse contexto, tudo o que acontece numa CPI é sempre acompanhado de forma muito próxima pelo Ministério Público, onde há um inquérito já aberto. Luís, para terminarmos, que desenvolvimentos é que podemos esperar nos próximos dias, meses, enfim, em relação a este processo check-in? Podemos esperar a conclusão. Essa é a primeira questão que se coloca. Obviamente que espera-se que estamos a falar de factos que aconteceram em 2022. Já tiveram, repito, muito escrutínio público, já são muito conhecidos e, portanto, espera-se que a Justiça tenha um andamento célere para este processo, que decida rapidamente o processo. É muito provável que, e parece-me provável que vão ser constituídos arguidos a algumas pessoas, não sei quem. Sim, claro, não sabemos, mas é um decorrer natural dos processos. Sim. É natural que haja esse passo e depois veremos qual será a conclusão, primeiro da Polícia Judiciária, no seu relatório final de investigação, e depois do Ministério Público, enquanto titular da ação penal, sobre essas pessoas que eventualmente terão sido constituídas arguidas. Se acusam ou se arquivam. E achas que poderão existir mais buscas, mais diligências? As tais, se calhar, diligências invisíveis que nós não percebemos podem existir, não é? É sempre possível. A investigação criminal é muito dinâmica, é sempre possível, mas eu diria que, tendo em conta aquilo que já sabemos que aconteceu, eu diria que, muito provavelmente, a Polícia Judiciária já terá muito material, já terá muita documentação. Digo eu... Até porque tem muita coisa pública que houve muitos relatórios. Muita coisa pública na Comissão Parlamentar de Inquérito, não só. Não podemos esquecer que houve também uma investigação no Tribunal de Contas sobre esta responsabilidade financeira, que já foi terminada com uma sanção clandestina. Houve também a devolução da indemnização por parte de Alexandra Reis, mas atenção a este pormenor, o facto de ela ter devolvido a indemnização não significa que o crime seja apagado, digamos assim. Pelo contrário, existiu anteriormente a isso. O crime já se tinha consumado. Se existir um crime, um crime, ele já se tinha consumado e a devolução do dinheiro é relevante nesse campo. Mas houve essa devolução. Houve também um inquérito, uma abertura do inquérito na CMVM por causa devido ao comunicado da TAP. A não ter sido informado ter informado, eventualmente, com verdade, o mercado. Ou seja, houve aquela questão se Alexandre Reis tinha rescindido, se tinha renunciado ao mandato, tinha sido demitida ou se tinha demitido. E, portanto, houve ali alguma informação que colocou em causa o comunicado que a TAP fez ao mercado. A CMVM abriu um inquérito, não se sabe o que aconteceu a esse inquérito. Portanto, já houve várias investigações, não é?
Mas é natural que esta investigação da já Polícia esteja Judiciária de certa forma, já esteja de certa forma coesa ou seja sedimentada em todas estas para que se informações que avance existem. para o interrogatório dos arbitros. Obrigado, Luís Rosa. Obrigado, Luís. O Luís Rosa é redator principal do Observador, acompanha de perto os temas da justiça e é autor do Justiça Cega, todas as terças-feiras, aqui na rádio. E agora, 3 coisas para ter em conta esta quarta-feira. Os debates quinzenais estão de regresso ao Parlamento depois das férias parlamentares. Os deputados questionam o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, naquele que será o último debate antes das eleições autárquicas. O debate está marcado para as 3 da tarde e vai ter, como é habitual, transmissão em direto e análise aqui na rádio. Antes, durante a manhã, os patrões são ouvidos na Comissão de Trabalho sobre a polémica intenção do Governo de rever a lei da greve. No Parlamento vão estar representantes da Confederação Empresarial, da Confederação do Comércio e dos Agricultores. A Agência Espacial Norte-Americana está a realizar uma série de conferências de imprensa em que está a apresentar a próxima missão Artemis II. Deve arrancar até abril do ano que vem. Esta missão é o primeiro voo tripulado da campanha Artemis da NASA, representa mais um passo em direção a novas missões tripuladas pelos Estados Unidos na superfície lunar e que vão poder ajudar a agência a preparar-se para enviar astronautas norte-americanos a Marte. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã. Este programa tem o apoio de Cupra, Performance Hybrid Plug-in. Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI.